Bem-vindos à 14ª aula. Hoje a gente vai falar sobre capacitância. Lembrando de seguir sempre nosso cronograma para manter o ritmo de estudos. O capacitor, então, é o componente em circuitos elétricos que vai armazenar carga ou vai armazenar energia na forma de energia potencial eletrostática. E a gente diz que o capacitor está carregado quando a tensão que ele atinge, a tensão, a diferença de potencial no capacitor, é igual, num circuito ideal, à diferença de potencial fornecida pela fonte. Então, se eu tenho uma tensão na fonte, eu vou ter o capacitor carregado quando ele vai estar com essa tensão VC igual a VF. Então, eu vou ter uma carga armazenada em cada uma das placas desse capacitor, mais Q menos Q. Num capacitor de placas paralelas, a gente consegue calcular bastante coisa. A gente sabe que o campo nesse capacitor vai ser sigma sobre ε0, a gente já calculou isso usando a lei de Gauss, ou em termos da carga, Q sobre a área, que é o sigma, e ε0. A diferença de potencial no capacitor de placas paralelas a gente também já calculou, levando em consideração que o campo é constante. A tensão do capacitor vai ser simplesmente o campo vezes a distância d, daquela integral, relacionando a diferença de potencial e o campo elétrico. Então eu posso fazer uma brincadeira aqui e calcular, dada a tensão que eu estou aplicando, que a minha fonte está aplicando no capacitor, eu calculo quanto de carga vai estar armazenado nesse capacitor. Ou seja, qual que é a carga que está nos eletrodos, a carga em excesso que ficou armazenada nos eletrodos positivos e negativos. O que a gente define como capacitância é quanta carga o meu capacitor consegue armazenar por unidade de diferença de potencial aplicada nele. Então, essa grandeza a gente define como sendo o quociente, carga por tensão aplicada no capacitor, e isso daí vai depender do meu sistema, do meu capacitor. Depende só das características do capacitor, da geometria e também do material que a gente coloca ali entre os eletrodos. Essa questão do material a gente vai ver mais para frente. Então aqui a gente vai trabalhar principalmente com a geometria do capacitor e como isso influencia nessa característica, nessa propriedade, na capacitância. Bom, para o capacitor de placas paralelas, a gente já tem a relação quase pronta, a gente calculou a carga no capacitor, basta dividir, então, pela tensão no capacitor e a gente obtém a capacitância como sendo ε0 vezes a área dividido pela distância. Então, para essa geometria, para esse capacitor, quanto maior a área e quanto mais próximos os eletrodos estiverem, maior a capacitância desse capacitor, ou seja, maior a quantidade de carga que ele consegue armazenar, dada uma tensão fixa. Essa grandeza, a capacitância, ela tem a unidade chamada de Farad, que é Coulomb por volt, e tipicamente é micro, nano ou picofarad. É sempre uma grandeza muito pequena. Lembrando que micro é 10 a menos 6, nano é 10 a menos 9 e pico é 10 a menos 12. Isso se dá porque a carga, a carga fundamental, a carga do elétron, é 10 a menos 16 coulomb. Se depende da geometria, a gente pode construir capacitores com geometria variada. Na verdade, se eu pegar quaisquer dois condutores de qualquer formato, carregar eles com cargas de sinal oposto e colocar eles a uma distância, eu já tenho um capacitor, já vou ter uma capacitância associada a esse sistema. É lógico que a gente não vai fazer geometrias gerais, a gente vai fazer algumas das simetrias que a gente está trabalhando aqui. Então, por exemplo, vamos calcular qual que seria a capacitância de um capacitor esférico. E esse exemplo vai servir para mostrar para vocês qual que é o procedimento padrão desse tipo de exercício. Então, eu tenho aqui o capacitor esférico. Primeira coisa é, se o problema não falar, se o exercício não falar, a gente que escolhe qual que vai ser o eletrodo positivo ou o eletrodo negativo. Basicamente, eu vou ter aqui uma esfera central de raio R1 e uma casca esférica concêntrica essa de raio R2. Aqui eu escolhi o eletrodo negativo como sendo a esfera condutora de raio R1, então a casca esférica de raio R2 vai ter a carga positiva. E aí, o que eu preciso fazer é calcular a diferença de potencial entre essas placas a partir do campo elétrico. Então, se tem uma carga mais Q do lado de fora e uma carga menos Q do lado de dentro, eu preciso calcular o campo numa região específica. Preciso calcular o campo na região entre os dois eletrodos. Sabendo esse campo, pela lei de Gauss, eu consigo calcular a diferença de potencial. Então, eu vou calcular essa integral começando no eletrodo negativo, tá certo? Essa é a convenção de onde o potencial é zero. Então, lembra, essa integral, para calcular o potencial a partir do campo, ela vai do ponto onde o potencial é zero
até o ponto onde eu quero calcular o potencial. Se eu quero calcular a diferença de potencial entre duas placas, eu vou começar em uma placa e vou até outra. E a convenção é a placa que está com carga negativa, ou o eletrodo que está com carga negativa, vai ser considerado o potencial mais baixo, o potencial zero. Então eu vou integrar de um eletrodo até outro esse campo elétrico nessa região entre as duas placas. E aí eu preciso tomar cuidado com uma coisa, né? O meu caminho de integração é 1, mas o meu campo está apontando em uma certa direção específica, em um certo sentido específico. Então, se eu tomar um caminho radial da placa negativa para a placa positiva, eu preciso tomar cuidado em lembrar que o campo ele está apontando para o eletrodo negativo, tá certo? Tem que lembrar de colocar aquele menos no campo. Em geral, a gente não esquece porque é menos que, né? A carga. Então, vamos lá, vamos calcular isso daí. O campo do capacitor entre as duas placas vai ser só o campo do eletrodo negativo. Em geral, a gente vai pensar, bom, é a soma dos campos dos dois eletrodos. Mas, pela lei de Gauss, se eu colocar uma esfera de raio entre R1 e R2 ali, uma esfera entre os dois eletrodos, a única carga interna a essa superfície vai ser a carga do eletrodo negativo. É o único campo que vai contribuir na questão do campo entre os dois eletrodos. Então, o campo é menos que sobre 4πε0, 1 sobre r ao quadrado na direção r chapéu. Então, o fato da carga ser negativa já me diz que o meu campo está na direção menos r chapéu. Então, já me dá essa direção do campo aqui, tá certo? Então, não preciso me preocupar com isso. Eu coloco isso na integral, o meu caminho vai ser um dr na direção r chapéu. Então, eu vou ter um r chapéu escalar r chapéu que dá 1, e esse sinal menos que fica aqui. Então, eu vou ter integral de R1 até R2 de menos que sobre 4πε0 dr sobre r ao quadrado. Tudo que for constante eu tiro na integral. E aí vai dar simplesmente menos 1 sobre r, essa integral. E aí eu faço menos 1 sobre r tomada no ponto R2, menos 1 sobre r tomada no ponto R1. Aqui nessa expressão eu já ajeitei os sinais, mas se vocês quiserem fazer essa conta com mais cuidado, ver se não está errado, é só fazer aí rapidinho, não é complicado, tá certo? Como que eu sei que o meu resultado deu certo? Bom, eu vou olhar para essa diferença de potencial, calculei o campo em função da carga, então eu vou calcular a razão, carga por diferença de potencial, isso vai me dar a minha capacitância. Aqui eu já fiz a expressão já simplificada, e aí a gente olha para essa capacitância e vê se ela deu um número positivo. Então lembra, a capacitância é sempre um número positivo. Se você calculou a capacitância e deu um número negativo, volta nas suas contas, tá certo? Vê onde que você errou, deve ter trocado um sinal ou algum probleminha em algum lugar. Então, essa é a dica. Checa a capacitância, vê se ela vai dar um número positivo. No caso aqui, o que a gente vai ter que checar é simplesmente essa subtração. R2 menos R1. Nesse caso, o R2 tem que ser maior que R1. Então, se eu considerei R2 o raio da casca esférica, então, tudo bem, esse número aqui vai dar positivo. A minha capacitância vai dar positivo. Eu desenhei essa casca esférica espessa aqui, tá? Mas eu estou considerando ela fina, só coloquei ela espessa para colocar as carguinhas positivas aqui. E aí fica um exercício para vocês que já vai contribuir naquele trabalho que vocês vão entregar, em um dos trabalhos que vocês vão entregar. Qual que é? Calcular a capacitância do sistema cilíndrico, vai ser um cilindro interno de raio R1 e uma casca cilíndrica externa de raio R2. Então, o procedimento para fazer esse exercício é exatamente o mesmo. Então, vocês vão desenhar o sistema, escolher qual que é o eletrodo positivo, qual que é o negativo. Tanto faz, eu deixei livre, então vocês vão ter que escolher e fazer o exercício de acordo com a escolha de vocês, manter a consistência. E aí o procedimento é, calcula o campo entre os eletrodos, entre o cilindro e a casca cilíndrica. A partir do campo, faz aquela integral para calcular o potencial, ou melhor, a diferença de potencial entre os dois eletrodos. Calculando essa diferença de potencial, vocês vão obter uma expressão que depende da carga, porque o campo depende da carga. E aí vocês fazem a razão carga sobre diferença de potencial e vão obter a capacitância. Aqui eu vou dar uma dica para não criar confusão na cabeça de vocês. Nesse daqui vocês vão calcular a capacitância por unidade de comprimento. Porque esse sistema a gente geralmente considera um cilindro infinito. E aí vai dar problema, certo? Na hora de calcular a capacitância. Então calcule a capacitância C dividido por L. Passa o L dividindo para o outro lado, para ficar mais fácil de interpretar o resultado. Vocês podem calcular a capacitância também. Q sobre ΔV vai depender do L, tá certo? Vocês vão ver que quanto maior o comprimento, maior a capacitância do sistema.
Então, por hoje era só. Não esqueçam de fazer a atividade no Moodle para contabilizar a presença e já ir fazendo esse exercício, aproveitando que está fresco o conteúdo na cabeça, para já ir montando o trabalho de vocês. Até a próxima!